deste livro, Decisões e Destino, onde eu sou coautora. E neste livro nós estamos falando de várias. Cada capítulo é uma mulher que trouxe uma história de vida, que ela vem falando de uma limitação, de uma dor, mas não só mostrando a dor, mas mostrando também qual foi os recursos que Deus deu a ela para sair desta dor. Porque tem momentos que todas nós passamos por momentos de dificuldade e muitas vezes não vemos saída. Mas acredite, há sempre uma saída, há sempre uma luz no fim do túnel. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje e agora. E a mensagem de hoje, quem escreveu, a história de hoje, quem escreveu foi a Kátia Soares. Ela é psicanalista, ela mora em Brasília. Brasília não, é Curitiba, né? Ela é professora de escola dominical no Kids, formada em profissional da saúde, que agrega 5 profissões: cuidadora de idoso, auxiliar odontológico, auxiliar em farmácia, auxiliar em posto de saúde e recepcionista de laboratório. Ela foi uma das mulheres com uma história de vida de superação e que teve a oportunidade também de escrever este capítulo, que é o poder da história. O poder da nossa história, o poder da sua história. E ela fala, reescrevendo o passado. E aqui já tem uma chave que você já pode pegar ela. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se faz novo. A vida é como uma estrada. Nós vemos para onde vamos e até planejamos, mas às vezes acontece algo inesperado no caminho. E ao acontecer algo quando já se esperava, você tem a chance de mudar as coisas. Mas quando não se espera, vem a dúvida. E agora o que fazer? Imagina você nessa estrada e você andando nela e você vê vários caminhos. Você achando que estava andando numa linha reta e bem na ponta aparecem vários caminhos. O que você pode fazer? Quais caminhos seguir? E aqui ela vem trazendo para nós. Eu venho de um lar disfuncional, em que os meus pais eram separados e minha mãe tinha uma vida envolvida em bebidas alcoólicas e festas. Isso, de certa forma, me atrapalhou muito na adolescência. Quando me casei, pensei que seria diferente do que do que vi os meus pais passarem, mas não demorou muito e vi em meu marido algo parecido com a minha família. Certo dia, eu, Kátia, acordei com lembranças claras desse meu passado gritando dentro de casa. Assim, decidi não permanecer naquele casamento disfuncional. Resolvi me mudar para Curitiba para tentar uma vida nova lá. Levei comigo a minha filha, pois o meu casamento já estava tão disfuncional quanto a dos meus pais eram. Ao chegar em Curitiba, senti um certo arrependimento de ter saído da minha casa, deixado as minhas coisas para morar na casa dos outros, de favor. Após isso, um belo dia, me vi sozinha com a minha filha e a solidão. Todas as noites eu pensava, o que eu fiz da minha vida? Eu chorava, olhando ao meu redor naquele quarto imenso, sem saber o que fazer. Todas as noites eu orava conversando com Deus. Aliás, questionando por que isso havia acontecido comigo. Sonhei tanto em ter uma família e eu mesma acabei com ela. Não acabei. Só coloquei um ponto final naquele meu passado de infância que ainda me assombrava na fase adulta. Com um ano morando em Curitiba, mobiliei a minha casa e me formei em profissional da saúde, pois assim que cheguei eu consegui um trabalho como empregada doméstica, mas não me vi trabalhando por isso por muito tempo. A vida estava fluindo bem, graças a Deus. Então conheci uma mentora na internet que falava muito sobre essa tal psicanálise clínica. Comecei a segui-la e acompanhar tudo que ela faz. Eu nunca havia ouvido falar sobre nada parecido,
Mas desde o dia em que acompanho, nunca mais fui a mesma. Comecei a ver como fez sentido na minha vida, vivida até então. Porque tudo que eu passava tudo que eu pensava era que não existia mais jeito para mim. Pois é, minha história de família foi uma tristeza. Eu me culpava por ter deixado o meu lar, abandonando tudo que um dia havia sonhado. A minha vida tomou um novo sentido. Hoje sei que Hoje sei o que é ser feliz e não mais fazer feliz. Antes eu queria me fazer feliz, porém aprendi que não basta me fazer feliz, e sim ser feliz, para que assim o outro esteja feliz ao meu lado. Agora eu lhe pergunto: há algo em você que também precise tomar uma decisão? Existe alguma coisa na sua vida que você precisa fazer uma escolha? Então, não procrastine. Tome a sua decisão. Siga cada ferramenta e você será uma nova pessoa, mais feliz, mais alegre e, o principal, mais realizada consigo mesma. Faça cada ferramenta com bastante atenção e você também poderá reescrever a sua história, como eu consegui. Sei que você também conseguirá. Reflexões finais. Lembre-se, nem tudo está perdido. Sempre existe um caminho a seguir. Você será o condutor da sua estrada, pois na via existem vários caminhos, mas só você poderá dizer e direcionar onde quer chegar. Acredite em você nesta estrada chamada vida. Não permita que ditem para onde você vai ou deve chegar. Só você conhece a sua história, a sua dor e o quanto vai suportá-la. Seja cauteloso quanto às vozes de terceiros, famílias, igrejas, amigos, vizinhos, padrões. Existe uma voz que você deve ouvir. E se tiver intimidade, que é a voz do Espírito Santo. Então siga em frente. Aqui a Kátia ela nos trouxe o relato da vida dela, já trazendo já a questão do casamento dela, que muitas coisas não estavam boas, e que chegou um momento que ela começou a ver que ela estava vivendo a mesma realidade do passado dela quando criança. E ela fez o que? Ela tomou uma decisão. Creio que foi uma decisão muito difícil, porque existe muitas coisas em jogo, né? E ela conseguiu fazer essa decisão e reconstruiu a história dela. E trazendo hoje para o que ela trouxe aqui, eu me lembrei que no passado eu tinha uma dependência emocional muito forte e eu não conseguia ficar sozinha. Então, por não conseguir ficar sozinha, às vezes me faltavam critérios, faltava régua de padrões para minha vida. E por não ter um padrão, ou porque não fui ensinada a ter o amor próprio, o respeito, eu acabava me colocando em alguns cenários que, de fato, eu não merecia. E uma das minhas dores era, eu não posso ficar sozinha, porque se eu ficar sozinha, quem vai cuidar de mim? E eu me lembro que eu tinha essa dor e eu acabava aceitando todos os tipos de tratamento, porque eu não me conhecia, então, e eu não tinha referência de coisas boas, de um tratamento bom, de ser respeitada. Eu só tinha referência de coisas ruins, de situações que não tinha alicerce, não tinha fundamentos. E assim a minha vida também ficou sem fundamento. E eu lembro que para sair de algumas relações, para mim era muito difícil, porque eu pensava era melhor com do que sem. Então, naquele momento, por falta de conhecimento, eu não conseguia ter essa coragem que a Kátia teve de tomar uma decisão. Porque aqui nós estamos num grupo de mulheres, onde cada uma tem a sua história. E a realidade do que você vive é só você que sabe. Mas muitas vezes existe tantas coisas sobre você que está dentro de você que você não sabe, que você não conhece.
É muita força que tem dentro de você e você não conhece. Há algumas fragilidades também que tem dentro de você, mas você não conhece. E por não se conhecer, você não alcança aquilo que você quer viver dentro de todos o seu relacionamento, dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se Deus colocou algo no seu coração, acredite, Ele já deu as ferramentas para que você alcance. Ele já te deu as condições e tudo está dentro de você. Então, ela trouxe uma reflexão aqui, né? Que ela aprendeu a ser feliz. Então, ela aprendeu a ser feliz. Ela é feliz. Ela deixou de ser para ela deixou de ser para ser, entende? Tipo assim, peraí, meninas, que eu vou pegar esse raciocínio aqui. Ela deixou de querer ser para ser feliz. Por quê? Quando você só quer, você vai ser conduzida pelas situações e cenários da vida. Mas quando você já entende que você é, as situações ela vai ficar diversas, porque nós estamos em um mundo que ele é vales e monte. E quando você estiver lá no vale, você é feliz. E quando você estiver lá no monte, você também é feliz, entendendo que você está em um estágio diferente. Então, a chave que eu já pego para mim aqui é que, independente da circunstância, é uma decisão ser feliz. Porque o que está fora não pode nos influenciar naquilo que está dentro. Mas aquilo que está dentro precisa estar bem forte, arraizado, com uma raiz bem estruturada, para que quando você estiver nesses vales e montes, você tenha recursos para fazer as decisões que você precisa fazer para a sua vida, porque a gente não muda o outro, mas a gente muda a gente. E quando você muda, acredite, começa a mudar o seu contexto, ao ponto de chegar um momento que as pessoas falam: meu Deus, como você mudou, nossa, você está muito diferente. E agora eu vou abrir para você, dentro dessa história da Kátia, aonde que você se identificou, ou algo que tocou aí ao seu coração, para você poder compartilhar. Lembrando que nós estamos num ambiente seguro, o que você falar aqui vai ficar aqui, não está sendo gravado. Aproveite este momento, porque até nas palavras tem a cura. Às vezes você está carregando algo aí que está difícil para carregar, mas quando você compartilha, o fardo fica mais leve. Fique à vontade.